Olá, sou Eduardo Braga, professor de matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Duque de Caxias, em atuação na modalidade de educação de jovens e adultos, na modalidade EJA. Agradeço de antemão a oportunidade pela partilha aqui nesse evento, nesse importante evento, e inicio dizendo que eu tenho como objetivo apresentar uma das práticas vivenciadas nesse contexto remoto, nesse contexto de pandemia, com as minhas estudantes da educação de jovens e adultos, a partir da produção de vídeo, numa perspectiva chamada de performances matemáticas digitais. Então vou falar especificamente de uma performance, de um vídeo chamado Linha Matemática Direta, a Matemática da Fome, cujo objetivo, com esse vídeo é de dar inteligibilidade à realidade social dos estudantes da educação de jovens e adultos trabalhadores, por meio da educação matemática crítica. Então essa PMD específica, ela demarca do início ao fim um posicionamento crítico com relação à atual situação pandêmica e com relação também às cruéis consequências na vida de todas as pessoas, em especial na vida dos estudantes, jovens e adultos trabalhadores. E também convoca, a audiência para refletir sobre o valor dos alimentos que compõem o prato do dia a dia de parte da população brasileira como um agravante desse cenário de mortes e desse cenário de desempregos. Então o vídeo ele foi produzido totalmente à distância, de forma dialógica, de forma coletiva, de forma colaborativa, no contexto da pandemia de Covid-19. E nesse cenário, para além da gente problematizar a situação do Brasil no enfrentamento da pandemia, as discussões da produção do vídeo também se encaminharam para debates e para embates frutos das consequências que esse momento atual trouxe para as nossas vidas, em especial para a vida dos estudantes e das estudantes envolvidos no processo de produção dessa performance matemática digital. Que consequência é essa? Bem, a consequência da ausência de políticas públicas de combate à fome e à desigualdade social. Então o vídeo ele foi protagonizado por 4 estudantes da educação de jovens e adultos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Duque de Caxias, em colaboração com alguns professores da mesma instituição. As estudantes elas são do curso de ensino médio técnico integrado ao curso de manutenção e suporte em informática, ao curso MSI, e elas representaram no vídeo, representaram na PMD importantes mulheres da história da matemática, como por exemplo a Laurie San Raymond e também como a Maria Gaetana de Agnese. Além disso, interpretaram meninas vencedoras de Olimpíadas da Matemática, como a Letícia Saldanha, por exemplo. A produção do vídeo ela foi baseada na perspectiva das performances matemáticas digitais, na perspectiva das PMDs. E as PMDs têm a sua gênese em meados de 2005, por meio de uma colaboração internacional entre os professores pesquisadores George Gadanit, que representa uma universidade do Canadá, e o professor pesquisador Marcelo Borba, que representa o grupo de pesquisa Informática, Mídias e Educação Matemática, que é o GPIM, da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus Rio Claro. Então, de acordo com os principais autores das PMDs, que são o Marcelo Borba, o George Gadanit, eu incluo também o Ricardo Cuculha, as PMDs elas possuem uma pluralidade semântica e conceitual que passa por diversas concepções, por uma concepção enquanto linha de pesquisa, em consolidação na educação matemática, mas passa também por um enfoque didático pedagógico, para o ensino e para a aprendizagem da matemática, e pelo sentido que é mais usual, que inclusive foi o que a gente utilizou na nossa prática, que é o sentido de texto, narrativa digital multimodal, principalmente em formato de vídeo digital, cujo objetivo em nossa pesquisa foi o de constituir e investigar qualitativamente cenários alternativos nos quais as artes performáticas e as tecnologias digitais fossem utilizadas, de maneira a oferecer meios para se fazer matemática de maneira diferenciada. Então, com isso,
A seguir eu quero apresentar para vocês a APMD, linha Matemática Direta, Matemática da Fome, para posteriormente a gente traçar algumas reflexões sobre essa prática com os sujeitos da educação de jovens e adultos. Boa noite! Se tem uma história que não podemos mais engolir, são os preços dos alimentos nos supermercados brasileiros. A seguir, reconstituiremos uma cena marcante que tem assolado o nosso Brasil neste ano. Essa cena representa uma trabalhadora brasileira que no dia 29 de fevereiro de 2020 foi ao supermercado com R$20. Ela conseguiu comprar 5 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de açúcar e 1 litro de óleo. E ainda lhe restou R$1,72, só que ela só recebeu R$1,70 de troco. Logo depois disso, o Brasil começou a enfrentar a pandemia de Covid-19. Neste momento, muitas famílias ficaram desempregadas e, com isso, as desigualdades se intensificaram e ficaram mais evidentes. A próxima cena ocorreu no dia 6 de abril de 2021, um dia marcado por mais de 4.000 mortes por Covid-19 em 24 horas, sem contar possíveis casos subnotificados. Neste cenário caótico, veja o que aconteceu. Essa cena representa a mesma trabalhadora indo ao mesmo supermercado com o mesmo valor. Só que dessa vez, ela apenas conseguiu comprar o arroz e de troco só restaram 5 centavos. Realmente, esse cenário é chocante. Ainda mais quando muitas famílias estão passando fome nesse Brasil. É preciso um olhar atento a isso, com políticas públicas eficazes e planos de combate às desigualdades que realmente se efetivem para atender a nossa população brasileira. Olhando para essa reconstituição, é possível verificar que o arroz, por exemplo, teve um aumento de aproximadamente 101% em um ano. Antes ele custava R$ 9,95 e esse era o valor de 100% de seu preço em 2020. Agora, um ano depois, ele passou a custar R$ 19,95. O mesmo arroz, da mesma marca, no mesmo supermercado, só que num momento ainda mais difícil da população brasileira. Com isso, resolvendo uma regra de 3 simples, é possível detectar esse aumento de aproximadamente 101%. O feijão teve um aumento de aproximadamente 167%, o açúcar de aproximadamente 52%, e o óleo de aproximadamente 131%. Vale destacar ainda que o arroz e o feijão são os alimentos mais populares e consumidos do nosso dia a dia de cidadão e cidadã brasileira. A seguir, Letícia Saldanha nos apresentará esses dados em forma de gráficos e tabela. Isso mesmo, Isabela Morim. Esses valores são reais, frutos de uma pesquisa que nós fizemos nos encartes de um supermercado muito conhecido da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, procurando identificar o preço do mesmo arroz que você citou, a mesma marca de janeiro de 2020 a abril de 2021. Esse primeiro gráfico é um gráfico de linhas. Nele podemos ver que o arroz estava custando menos de R$10 antes da pandemia. Com o decorrer da pandemia, ele aumentou cada vez mais, tendo um pico em outubro de 2020 com 5 kg de arroz custando simplesmente R$ 26,95, ou seja, um aumento de aproximadamente 171%, quando comparado ao mês de fevereiro de 2020. Esses mesmos dados podem ser expressos num gráfico em colunas como este na tela, em que podemos verificar também que depois desse pico o valor do arroz reduziu, mas ainda continuou muito maior do que o que pagamos em janeiro e fevereiro de 2020. É possível apresentarmos esses dados também em forma de gráfico, em barras ou mesmo em forma de tabela, como expresso nessa tela. Agora é com você, Isabela. Obrigada, Letícia. Essas porcentagens esclarecem o quanto sofremos com esses aumentos. Em compensação, o salário mínimo de 2020, que era de R$ 1.045, foi para R$ 1.100 em 2021,
que representa um aumento ínfimo de aproximadamente 5%, ficando inclusive abaixo do índice de inflação. Como se alimentar assim, se nem emprego estamos tendo? Como sobreviver nesse país? Com essa reflexão, retorno a fala para você, Lauren. Obrigada. Criamos com o programa de hoje um alerta por meio da matemática sobre o assustador aumento de preços dos produtos que compõem o prato do dia a dia da população brasileira. E denunciamos também o aumento da fome no Brasil, especialmente nesses tempos de pandemia de Covid-19. Até o próximo programa Linha Matemática Direta. Acrescentou na receita notas superfaturadas. 1 quilo de desemprego, 30 verbas desviadas. Rebolou no caldeirão 20 gramas de inflação e 30 escolas fechadas. Sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal, é consertando a origem que a gente muda o final. Fiz uma conta ligeiro. Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto e ainda sobra um outro tanto para a saúde e educação. Bem, o vídeo esclarece o quão chocante, né, é a situação experienciada pelo Brasil, que deixou e deixará marcas de dores e sofrimentos em muitas famílias, né? E essa reflexão ela vem à tona no vídeo após a apresentação por meio de dados matemáticos do quanto alimentos base, né, do prato do dia a dia do cidadão, da cidadã brasileira sofreu aumento significativo durante a pandemia de Covid-19. Então, para isso, nos encartes de um supermercado conhecido dos estudantes participantes do vídeo, nós realizamos uma investigação com o objetivo de identificar, né, o preço de 4 alimentos: o arroz, o açúcar, o óleo e o feijão. Né, para tentar concatenar isso em poucos minutos na PMD, nós voltamos o nosso olhar para o arroz. Né? Desde janeiro de 2020, que são meses antes da deflagração da pandemia aqui no Brasil, até abril de 2021, que foi o mês mais letal, né, da pandemia de Covid-19. Então, nós apresentamos os resultados para o arroz, para o alimento arroz, né, por meio da regra de 3, por meio da porcentagem, por meio dos tipos de gráfico, por meio de tabela, e constatamos que o arroz chegou a ter um aumento significativo de aproximadamente 171% em outubro de 2020, quando se compara aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, né, do mesmo ano, poucos meses antes da pandemia, da deflagração da pandemia aqui no Brasil. Discussões matemáticas no vídeo, elas tiveram como inspiração as reflexões de Freire e da educação matemática crítica de Chico Moza, nos esforços desmedidos, né, de democratização do acesso e da utilização da matemática no cotidiano do sujeito da EJA. A ênfase maior na produção do vídeo Linha Matemática Direta, Matemática da Fome, articulada às teorias de Freire e às teorias da educação matemática crítica, é a contribuição para uma nova postura sobre a realidade desvelada dos sujeitos da EJA envolvidos no processo e também para a audiência, que é a conscientização. Importou, então, com a produção dessa PMD, com a EJA, resgatar caminhos de valorização humana e desmistificar estereótipos da matemática e de quem a pratica, especialmente enquanto professor de matemática. Eu diria que, para encerrar, que no dizer, né, e nos não dizeres que comportam os poucos minutos do vídeo Linha Matemática Direta, Matemática da Fome, nós nos expressamos, nós fazemos artes, matemáticas, contamos histórias, clamamos por socorro, gritamos revolta, rendemos amor e nos tornamos resistência para a existência da EJA, para a existência da vida e para a existência da humanidade. Então fica aqui a nossa mensagem e a nossa prática matemática. Muito obrigado.